Capítulo 75. Faça com que ela se apaixone, tapa-iola até a morte. Vossa Excelência, muitas pessoas com o sobrenome Gu vieram para o estado Xilingá há alguns anos, mas não temos certeza se são elas que você está procurando. Eles estão na cidade antiga de Qingxi, e essa cidade também tem um rei-deus residindo nela. Jovem mestre. Os deuses celestiais mostraram ainda mais respeito quando ouviram suas palavras. Alguém que pudesse fazer um poderoso rei-deus referir-se a eles como seu jovem mestre tinha que ser alguém com uma identidade terrível, e só poderia ser de um lugar como a região interior. Cidade antiga de Qingxi. O velho Ming assentiu. Ao mesmo tempo, seu sentido espiritual se expandiu e cobriu muitas cidades próximas, e ele rapidamente encontrou a cidade antiga de Qingxi. Como era um comando de seu jovem mestre, ele obviamente faria o possível. O que uma linhagem exilada mais desejaria? Naturalmente, eles gostariam de voltar para sua família. Embora Gu Shangji ainda não tivesse se sentado na posição de patriarca da antiga família imortal Gu, nem sua posição como o próximo patriarca foi confirmada, isso não o impediu de fazer algo tão pequeno quanto isso. O plano de Gu Shangji era simples: encontre uma maneira de trazer esta linhagem exilada para a região exterior de volta para a família. Ele fez tudo isso porque Gu Xian'er era dessa linhagem, e não porque de repente se tornou um samaritano. Uma vez que as pessoas desta linhagem caíssem em suas mãos, ele poderia usá-las como uma ameaça se encontrasse em apuros. Embora o plano de Gu Shangji não fosse tão sofisticado, não deixava brechas que outros pudessem usar contra ele. As pessoas desta linhagem não teriam escolha a não ser agradecê-lo por sua magnanimidade, e mesmo os anciões das outras linhagens teriam que manter a boca fechada e deixá-lo seguir seu caminho, mesmo que soubessem de seu plano. Gu Shangji estava fazendo algo errado? Obviamente não. É que de repente ele sentiu culpa por suas ações passadas e quis trazer de volta a linhagem que foi exilada por causa dele, para que pudessem retornar à família e obter sua glória passada. Quanto a essa linhagem declinando suas boas intenções, Gu Shangji não acreditava que eles fariam isso. Naquela época, quando sua linhagem foi suprimida e exilada, a maioria dos membros mais fortes de sua linhagem foram presos na masmorra da família Gu. Caberia a Gu Shangji se ele queria deixá-los ir ou não depois que ele se tornasse o patriarca. Claro, o ponto importante era que a animosidade entre eles ainda não havia chegado a um ponto em que se transformaria em uma rixa de sangue. Afinal, eles não haviam perdido nenhuma vida naquela época. No máximo, eles foram exilados por causa de Gu Shangji e eles podiam odiá-lo, mas não podiam odiar a família Gu como um todo. Além disso, até eles sabiam que seu pai não tinha escolha a não ser fazer tudo isso pelo bem de seu filho. O que mais? Se as outras linhagens não tivessem se envolvido e os obstruído naquela época, então essa linhagem não teria sido apenas exilada com seus cultivos suprimidos. Gu Shangji entendeu tudo isso muito claramente. As outras linhagens da família ainda esperavam pelo retorno daquela linhagem, para que essa linhagem também pudesse competir com a linhagem de Gu Shangji como as outras. As principais linhagens da família já existiam juntas há muito tempo, mas a geração mais jovem desta vez lhes deu um grande escândalo. Os eventos do passado trouxeram grande dor aos seus corações.
Era bom que nenhum ancestral tivesse saído da terra ancestral, ou Gu Shangji não poderia imaginar o que teria acontecido com ele. Ninguém sabia quando os ancestrais enterrados na terra ancestral iriam acordar e deixar seus caixões. Todos aqueles fósseis antigos tinham um temperamento violento, e mesmo o pai de Gu Shangji não seria capaz de detê-los a menos que ele desenterrasse os ancestrais de sua própria linhagem de seu caixão. Este foi outro espinho que ficou em seu caminho para se tornar o patriarca da família Gu. Então Gu Shangji já havia descoberto uma solução para seus problemas. Primeiro, ele teve que resolver os perigos escondidos dentro da família. Para se tornar o futuro patriarca, ele só precisaria se rebaixar um pouco e prometer alguns benefícios para aquela linhagem, e isso deveria ser o suficiente para ajudá-lo a resolver a animosidade que eles mantinham em relação a ele em grande medida. Quanto a Gu Xian'er, Gu Shangji também tinha alguns planos para ela. Ele relembrou o passado de cerca de uma década atrás, e lembrou-se da garotinha que foi cortada do modelo de um imperador celestial seguindo-o o tempo todo. Ele sentiu que teria sido ótimo se eles ainda fossem assim. Infelizmente, o original já havia estragado tudo para ele, então ele teve que encontrar um método para resolver o ódio entre eles. Afinal, havia uma rixa de vida ou morte entre os dois, e só poderia ser resolvida se um deles morresse. A menos que ela pudesse de alguma forma perdoá-lo. Gu Shangji sentiu que não era muito realista. Quem poderia perdoar alguém que desenterrou seus ossos? Ele não podia ter certeza se isso era viável, a menos que conhecesse Gu Xian'er primeiro. Por enquanto, a situação entre eles era que ele matou Gu Xian'er ou Gu Xian'er o matou. Matá-la era problemático, e ele poderia nem ser capaz de continuar com isso. Claro, Gu Shangji não teria problemas se fosse uma batalha justa até a morte, mas ele estava preocupado que o monstro atrás de Gu Xian'er não lhe desse essa chance. A família Gu também não gostaria de ver algo assim. Sua força atual não era suficiente para dominar a família Gu sem um pingo de resistência das outras linhagens. Gu Shangji não tinha certeza se sua garrafa do tesouro do grande Dale funcionaria contra Gu Xian'er. Naquela época, ele e Li e ele estavam no reino inferior, então era muito mais fácil para ele lidar com ela. Quanto a Gu Xian'er, seu apoio certamente não poderia ser pior do que o de ele e Li, e eles também estavam no reino superior agora. As coisas vão piorar se sua identidade como herdeiro de Devil Arts for exposta antes de quem a apoia. As heranças imortais do Dale do Reino Superior ressentirão-se profundamente das artes do diabo, e o número de seus ancestrais que perderam suas vidas nas mãos dos herdeiros das artes do diabo não pôde ser estimado. Ainda assim, Gu Xian'er era uma garota, então Gu Shangji calculou que ela poderia não ser tão problemática de se lidar quanto ele pensava. Afinal, ele não era estranho em lidar com mulheres. Pelas memórias da original, Gu Shangji já sabia que ela não era muito velha, e deveria estar na idade em que as meninas começaram a desenvolver seus sentimentos iniciais de amor e carinho. Ele pode não estar no topo em outras coisas, mas seu charme certamente não pode ser questionado. Se ele não pudesse matá-la, ou escravizá-la, então ele poderia fazê-la se apaixonar por ele. Isso seria interessante, e ele calculou que a viabilidade de tal método não era tão ruim assim. Estrondo. O velho Ming seguiu o comando deixado a ele por Gu Shangji e foi encontrar as pessoas daquela linhagem.
Com um rei-deus em suas fileiras, eles poderiam facilmente se pavonear nessas terras como os imperadores locais. Os membros da Ancient Immortal Gu Family não caíram a ponto de estranhos se atreverem a intimidá-los. 1. Se eles fossem parentes de um protagonista boi, eles estariam vivendo uma vida lamentável e qualquer Lu, Bu ou Shu aleatório seria capaz de intimidá-los. Gu Xian'er seguiu secretamente o velho Ming. Ela queria saber exatamente o que seu bom irmão estava fazendo depois de não se verem por uma década ou mais. Os informantes da família Gu no estado Xiling logo passaram as informações sobre tudo o que aconteceu para a família Gu na região interior. Família Gu imortal antiga, região interna do Reino Superior. Raios brilhantes perfuraram as nuvens no céu acima do pico principal. Muitos membros da família, incluindo os anciãos e os jovens gênios de outras linhagens, podiam ser vistos juntos. Suas horas aterrorizantes subiram em direção ao céu, como se quisessem derrubar o próprio mundo. Não seria exagero dizer que as pessoas reunidas aqui no pico principal da família Gu poderiam facilmente desencadear uma tempestade no mundo exterior com apenas um bater de pés. Eles possuíam identidades exaltadas e podiam facilmente alterar os acontecimentos no mundo exterior. Um comando deles, e o mundo não ousaria se mover para o leste se eles quisessem que fosse para o oeste. Muitos reis, deuses e potências do reino sagrado também aparecerão não muito longe do pico principal. Infelizmente, eles não estavam qualificados para pisar no pico e só podiam observar os procedimentos de longe. Agora, a figura alta e arrojada de Gu Shangji estava vestida com vestes brancas. Embora seu rosto mostrasse indiferença, não fazia nada para esconder sua elegância e beleza. As mulheres das várias linhagens não podiam deixar de espiá-lo de vez em quando, com os olhos cheios de brilho. O Gu Shangji na frente deles era completamente diferente do homem indiferente e distante que costumavam ver antes. Ele parecia um imortal intocado pela sujeira do mundo mortal. O pai de Gu Shangji também chegou ao local. Suas feições estavam envoltas por um brilho nebuloso, e ele se sentava no assento da cabeceira como um deus antigo que estava olhando para os plebeus. Sua aura sozinha deixou muitos sem fôlego. Como seu filho havia convocado todos os anciões, ele naturalmente precisaria aparecer e apoiar seu filho. O que mais? Ele também estava curioso sobre as intenções de Gu Shangji. Neste momento, muitos elders da família estavam olhando para Gu Shangji com uma expressão estranha enquanto se perguntavam qual remédio esse pirralho iria vender para eles agora. 2. Que palavras floreadas ele usaria para enganá-los como um vendedor? Atrás deles estavam os jovens gênios de suas linhagens que também eram famosos e respeitados no mundo exterior, assim como Gu Shangji. Agora que todos que deveriam ter chegado já estão aqui, vou começar. Em primeiro lugar, estou honrado em ver todos os anciãos reunidos aqui hoje a meu pedido. Gu Shangji disse com um leve sorriso. Agora, ele não era tão indiferente quanto costumava ser, e suas palavras eram como uma lufada de ar fresco. Os anciões que entendiam sua natureza, entretanto, não se apaixonaram por sua fachada. Eles franziram a testa e não puderam deixar de pensar: quem se importaria com você se não fosse o filho de seu pai? Gu Shangji não se importou com seus pensamentos e continuou falando: a razão pela qual reuni todos aqui hoje é para discutir um assunto importante com todos os anciãos,
acredito que é hora de decidirmos sobre a posição do futuro patriarca. Gulentian, que estava sentado no assento principal, ficou surpreso com suas palavras, mas logo sorriu. Como esperado de seu filho. Ele foi direto e não mediu suas palavras. Claro, o mais importante era que ele também queria que esse assunto fosse resolvido o mais rápido possível. Porque Gu Shangji, o jovem mestre da antiga família imortal Gu, não era seu futuro patriarca. Para ser honesto, o próprio Gu Shangji se sentiu envergonhado com esse assunto. Afinal, aos olhos do mundo exterior, seu status de jovem mestre significava que ele era o futuro patriarca de sua família. Ainda assim, Gu Lingtian não conseguia descobrir como Gu Shangji lidaria com esse assunto. Ele não achava que seu filho era um homem imprudente e reconheceu que não faria isso se não estivesse confiante em seus meios. A questão mais importante era que ele não deveria revelar seu coração diabólico. Todo o pico ficou em silêncio mortal, e muitos dos anciões não puderam deixar de mudar suas expressões. Eles o ouviram corretamente. Gu Shangji realmente os chamou aqui para discutir isso. Ele esqueceu que muitos anciãos ainda estavam furiosos com ele pelo que ele fez naquela época, e não havia como eles lhe darem qualquer apoio. Ele estava simplesmente procurando problemas. As pessoas ao redor não puderam deixar de balançar a cabeça. Change, acho que não devemos ser tão precipitados sobre este assunto. A posição do futuro patriarca é de grande importância e não pode ser decidida de forma tão arbitrária. Temos que considerar muito com responsabilidade para nossa família Gu antes de decidir sobre algo tão importante. Claro, era impossível para eles dizer que Gu Shangji não era bom o suficiente para arcar com uma responsabilidade tão grande. Nesse momento, outro ancião também acrescentou: precisamos fazer considerações de longo prazo antes de discutir a posição do futuro patriarca, então você não precisa dizer mais, Shangji. A posição do futuro patriarca não pode ser decidida tão facilmente. Exceto pelas poucas linhagens próximas à linhagem de Gu Shangji, todas as outras expressaram sua desaprovação e tentaram protelar o assunto. Eles protelariam esse assunto o máximo que pudessem. O rosto de Gu Lingtian afundou enquanto ele observava a cena à sua frente. Este bando de anciãos com certeza era audacioso. Não importa o que, Gu Shangji já estava muito além de seus pares na família Gu. O mais forte entre os outros estava apenas no reino do Lorde Outorgado. Quem mais seria qualificado para isso além de Gu Shangji? Gu Shangji não ficou surpreso com a reação deles e acenou com a mão em direção a seu pai para dissipar sua preocupação. O sorriso em seu rosto não mudou, e as pessoas ao redor ainda achavam sua aparência como uma brisa de primavera. Eu reuni os anciãos aqui para dizer a todos que isso está acontecendo, não para pedir sua opinião ou uma discussão sobre este assunto. Claro, você é livre para discordar, mas eu não tenho apenas que vencer seus juniores um por um para receber sua aprovação. Isso não está escrito na lei da família. Em cada geração, a posição do futuro patriarca é entregue ao membro mais forte da família, então você não pode dizer que estou quebrando qualquer lei da família fazendo isso. Já que você não está disposto a me aceitar como o futuro patriarca, então não me culpe por intimidar os fracos. Gu Shangji disse com um leve sorriso e continuou. Não me diga que só o poder não torna alguém digno, neste mundo, o poder sozinho faz o certo.
Já que sou mais forte do que seus juniores, é natural que eu seja mais digno do que eles. Todo o pico ficou em silêncio. No momento seguinte, os jovens gênios atrás dos anciãos explodirão. Seus rostos ficaram lívidos e eles não suportaram tamanha humilhação. As palavras de Gu Shangji eram simples, mas ele era muito arrogante. Simplificando, ele estava dizendo: ou eu bato em todos vocês até a morte, ou vocês podem me matar. Oh, espere! Seu lixo não pode me vencer.